sou coordenadora de inovação da Univale e também responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, o Uninova. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores, alunos e comunidade por prestigiarem este evento. Esperamos que todos tenham uma excelente experiência essa noite. Este evento é uma realização da Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, o Uninova. Temos o patrocínio da Aquavero, BTG Pactual, Fast Shipping, apoio das Escolas de Conhecimento da Univale, Centro Regional de Inovação e a Central de Empreendedorismo, o Empreenduca. Este ano é a primeira edição do Innovation Boost Week, que tem como objetivo conectar e compartilhar experiências, promover o networking, ativar ideias inovadoras e estimular também a cultura da inovação por meio do diálogo e a troca de experiências advindas de casos reais. O evento será realizado em 3 dias, hoje, amanhã e quinta-feira. Ele é totalmente gratuito e sempre inicia a partir das 19h15. Todos os dias, o evento terá como foco apresentar as experiências de startups da região sul do Brasil, que mesmo em tempos difíceis, conseguiram dar um salto na inovação nos seus negócios. E para os eventos, a gente está trazendo os fundadores e também os representantes das startups de destaque no mercado, para falar então um pouco sobre o sucesso de suas empresas e a importância da inovação para alavancar os seus negócios. Tudo isso é para ajudar a dar um start na sua mente e provar que é possível criar o seu negócio e se destacar no mercado. É importante ressaltar que este evento faz parte da programação para incentivar e potencializar as ideias para as pessoas participarem do 4º Prêmio Univale de Inovação. Quem é aluno, professor, egresso da Univale pode participar do prêmio, que este ano está dando bolsas de até 100% de desconto na mensalidade de qualquer curso de graduação e de pós-graduação por 1 ano para todos os integrantes das equipes. Além do prêmio em dinheiro e de mentorias também gratuitas na incubadora de empresas da Univale. É uma grande oportunidade, vale a pena participar. Então, se você ainda não se inscreveu para o prêmio, aproveite porque ainda dá tempo. As inscrições vão até o dia 16, quinta-feira. Basta acessar a página de eventos da Univale, www.univale.br/eventos, fazer a inscrição e preencher o formulário. São só 7 perguntas que você tem que falar sobre a sua ideia de negócio e contar um pouquinho para a gente aí como é que é essa sua ideia inovadora que você tem. Você pode se inscrever com projetos em grupo ou de forma individual. Vai lá, o link está no chat, não perca essa oportunidade de inovar e, quem sabe, se tornar também uma grande startup aí como os nossos convidados no dia de hoje, né? E também ainda para quem gostaria de participar do evento, né, do Innovation aí amanhã ou depois, também pode fazer a sua inscrição entrando no site da Univale também, www.univale.br/eventos. Entra lá no link do evento também e fazer as inscrições nas 2 atividades que ainda tem na 4ª e na quinta-feira, tá? E como último recadinho aqui que eu queria passar para vocês, a Grace já colocou ali no chat também, mas no final deste evento, para vocês, a gente está convidando vocês para ir no Instagram do Uninova, @Uninova, com 2 Is, e deixar o seu comentário no post do evento que você participou. A gente vai sortear ao vivo no Instagram o kit do Uninova na segunda-feira, no dia 20. Entra lá, participa, curte a nossa página também para vocês saberem aí tudo o que a gente está oferecendo aí na área de inovação na Univale, tá? E agora, então, vamos ter um bate-papo com o Leandro Piazza, o fundador da 49 Educação, e o Dieter Fritz, fundador da Doca Commerce, a quem quero agradecer imensamente pela disponibilidade de estarem aqui conosco hoje, nessa noite, e compartilhar um pouco do conhecimento de vocês com a gente. A Universidade do Vale do Itajaí agradece a participação de vocês. Muito obrigada. E para fazer a moderação dos trabalhos, então, e dar andamento às atividades, eu chamo a professora Bianca Capucci Frisoni. Ela é designer, professora da universidade e integrante da equipe de coordenação da Univale para dar andamento aos trabalhos. A todos, um ótimo evento e uma boa noite. Bianca, contigo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao evento Innovation Boost
Week, e aqui eu convido, então, para ligarem suas câmeras, né, o Leandro Piazza e também o Dieter Fritz. Bom, a nossa ideia aqui hoje é fazer um bate-papo, né? Então, primeiro eles vão apresentar um pouquinho, né, da empresa e falar sobre a trajetória deles. Enquanto isso, vocês podem usar o chat para ir fazendo suas perguntas e a gente vai olhando ali as perguntas e no final, então eu começo a moderação dessas perguntas juntamente também com algumas curiosidades que eu tenho já para perguntar para eles. Eu espero que vocês aproveitem um momento porque para tirar suas dúvidas, curiosidades que tenham tanto sobre a parte de negócio como a experiência também deles na construção das startups. Falando um pouquinho do perfil desses dois caras incríveis que vieram aqui dividir essa experiência com a gente, né? O Leandro Piazza, ele está na lista dos 10 melhores mentores de startups do Brasil pela AB Startups e Startup Awards. Após consolidar sua carreira como gestor educacional, ele foi morar no Vale do Silício para participar do programa Accelerate Your Startup Ideia na Stanford University e fundar a 49 Educação, que aí é uma outra história aí que ele vai contar para a gente. O Leandro, ele trabalha para aproximar empreendedores, startups e investidores e já aplicou sua metodologia de desenvolvimento de negócios com mais de 1.000 startups. O cara é bom, né? O Dieter Fritz é founder e co-chief operating officer da Doca Commerce, empresa recentemente adquirida pelo grupo Localweb. É empreendedor formado em gestão financeira, responsável pela operação da empresa, envolvido diretamente nas áreas de marketing, comercial, atendimento e administrativo. A Doca é uma plataforma de e-commerce voltada para atendimento a pessoas que querem descomplicar suas vendas online. E aí, o Dieter também vai falar para a gente um pouquinho sobre todo esse conceito, toda essa trajetória da Doca aí e essa mudança, né, que houve com a compra pela Localweb e por que essas coisas acontecem, né? Então, vamos começar então com o Dieter falando um pouquinho da Doca para a gente, depois a gente vai para o Leandro. Eu vou fechar minha câmera aqui e tal, para não pesar muito, o foco é teu. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar um arquivo aqui com vocês, uma apresentação. Acho que fica mais legal para a gente conseguir apresentar o case aí da Doca para vocês, tá? Tá, carregando aqui para a gente. Tá subindo. Bom, enquanto isso, eu vou me apresentando aqui. Então, como a professora falou, meu nome é Dieter, né? Eu sou um dos fundadores da Doca Commerce. Eu tenho 40 anos, sou formado em gestão financeira, né, pela Ubra, aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver, acho que agora carregou o arquivo aqui. Aí, bom. Então, já estava me apresentando aqui. Sou formado em gestão financeira aqui pela Ubra, no Rio Grande do Sul. A Doca é uma empresa gaúcha, né, fundada aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Já passei por Santa Catarina, né, aí próximo, num processo de aceleração também, de mentoria. Mas antes de falar um pouco do case da Doca, eu queria dividir com vocês um pouco sobre a trajetória, a carreira das pessoas que estão por trás de uma startup, né? Eu sempre falo aqui, brinco de alma, né? Que tão importante quanto a ideia são as pessoas. Eu, particularmente, já escutei muita ideia, fui de agência, eu vou falar um pouquinho isso depois também, mas eu já escutei muita ideia boa que acaba não saindo do papel porque as pessoas não estão preparadas para colocar essa grande ideia para fora e não tem o tempo suficiente para se dedicar a esse negócio, assim. Então, eu acho muito importante falar de
tamanhas dificuldades que a gente precisa ultrapassar para chegar num momento de estabilidade, né? Então, quando a gente olha uma notícia dessas aqui, por exemplo, mostrando para vocês que a Doca foi vendida para local web, a gente vendeu a plataforma num projeto inicial aí de 26,5 milhões, né, no dia 18 de fevereiro desse ano. Todo mundo pode pensar, pô, aí é fácil, aí é legal, tá tudo muito tranquilo, mas eu quero trazer o lado para vocês do antes, assim, o que aconteceu até a gente chegar nesse patamar, assim, porque é uma coisa que não é muito fácil, né? Óbvio que não é fácil, mas da perseverança que a gente tem que ter para chegar lá. Então, eu sempre brinco aqui também de dizer que, cara, eu disse muito não na minha vida. Eu disse muito não, não simplesmente para ideias, não simplesmente para negócios, para empregos, assim, mas eu sempre vi a vida me colocando em algumas situações e que para mim talvez aquilo seria o meu destino e eu contestei várias vezes, né? Eu tive que discutir, pô, não é esse caminho que eu quero seguir, eu não acho que isso é legal para minha vida, embora eu discordo daquela música do deixa a vida me levar, vamos dizer assim, né? Eu não concordo que a gente tem que deixar a vida levar, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Então, e eu sou a prova disso, assim, eu contestei muita coisa na minha vida. Eu não estou aqui fazendo um papel de vítima, eu falo muito claramente assim, eu nunca passei fome na minha vida, eu nunca morei numa favela, mas cada um tem os seus problemas, né? Eu tenho certeza que muita gente já passou por muito problema. Eu já tive problemas familiares, né? Posso citar para vocês, eu tive um problema de 2 suicídios, por exemplo, dentro da minha casa, o meu pai e o meu irmão, mas eu não levei isso para um lado ruim, eu não deixei isso me abater. Eu fui procurar oportunidades para eu ter uma vida melhor, para eu conseguir lutar pela minha própria carreira. E aí, se a vida vai traçando algumas coisas tortas para a gente tem que encontrar oportunidades, né? Eu sempre brinco histórias engraçadas assim da minha vida. O futebol ele me deu proximidade com pessoas que eu consegui relacionamentos que mudaram completamente a minha vida. Eu jogava futebol, jogo até hoje, mas já joguei muito bem futebol e curiosamente eu consegui estudar numa escola particular, por exemplo, no meu segundo grau, porque eu ganhava bolsa estudando, jogando futebol, então eu consegui me formar de uma certa forma um pouco melhor e conhecer pessoas que hoje eu tenho até hoje no meu relacionamento por causa do futebol. E eu consegui um emprego no Bradesco porque eu jogava futebol. É engraçado isso, mas eu conheci pessoas, um gerente geral e um gerente administrativo do Bradesco que eram fissurados por futebol e me viram jogando e me contrataram para jogar o campeonato dos bancários, para vocês terem ideia. E aí, claro, eu fui lá por causa do futebol, mas eu aproveitei a minha oportunidade e consegui crescer lá dentro, mas também identifiquei que, cara, banco não era para mim. De novo, eu lutei contra uma coisa, eu disse não de novo para o que a vida tinha me dado e resolvi sair, né? Resolvi sair em busca de uma satisfação na minha carreira. Foi quando eu migrei totalmente para um setor de comércio exterior e foi aí que eu descobri o que eu não queria fazer da minha vida. Comércio exterior era assim, se eu não queria ser bancário, eu também não queria trabalhar com comércio exterior, eu vi isso logo no início. Agora, como a gente se livra disso? Eu tinha um ótimo salário nessa época, e só que eu olhava para o lado, eu na época com 20 anos, 22 anos, olhava para o lado para aquelas pessoas de 35, 36 anos ganhando a mesma coisa que eu e pensava, cara, eu não quero isso para minha vida. Resolvi chutar a porta, ir embora, botei uma mochila nas costas e fui morar na Espanha com um amigo, né? Um amigo que morava na Espanha e me convidou para ir para lá. Quando eu cheguei lá, ele veio embora. Então, foi quase uma rasteira para mim. Fiquei lá na Espanha um tempão. Isso é outra coisa muito engraçada da minha vida. Quando eu fiquei na Espanha, todo mundo pergunta, pô, como é que tu te mantinha na Espanha, né? Com que renda? Eu conheci algumas pessoas que ganhavam dinheiro batendo palma em programas de televisão, sabe, tipo Faustão, assim. E eu ficava indo nesses programas e ganhava o que eu precisava para viver. Lá fiquei quase 6 meses na Espanha. Óbvio que isso não era o que eu queria para minha vida, então um dia eu resolvi voltar e buscar as mudanças que eu realmente gostava, buscar coisas que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento, de web professional, que se chamava na época,
foi quando eu resolvi investir em desenvolvimento de sites e, cara, eu adorei fazer aquilo. Eu achava uma coisa muito legal porque dependia totalmente de mim. Comecei a investir em cada vez mais cursos. Paguei um curso VIP, lembro até hoje, para aprender uma certa linguagem de programação. Quando comecei a conversar com esse meu professor da aula VIP, que não fazia o menor sentido do que eu estava tentando aprender, e a gente criou a nossa primeira empresa, né? Eu e esse professor. A gente começou a trocar algumas experiências. Com menos de 6 meses, por exemplo, de desenvolvimento já dessa empresa, a gente foi comprado, foi minha primeira venda de empresa, fui comprado por uma empresa, uma agência de publicidade e propaganda aqui da região também, uma das maiores aqui da região, que se chama SPR. E dentro da SPR eu coordenei todo o núcleo digital por aproximadamente 5 anos. A agência, me perdoe quem trabalha em agência, enfim, mas eu entendo que a agência é um lugar que a gente faz um monte de coisa, mas a gente acaba não tendo foco. E isso era uma coisa que me incomodava de novo. Agora, saí dessa agência, eu estava com um filho de 3 meses na época, ganhando um salário muito bom, né, para a realidade que eu tinha. Eu ganhava, posso abrir, em torno de 7 mil reais, só que aquilo me incomodava de novo, assim, fazer várias coisas sem uma continuidade. Foi quando eu resolvi abrir mão de tudo de novo, mais uma vez, para a fundação da DOCA, junto com esse sócio da empresa anterior e mais uma pessoa, que hoje é o Michael e o Gustavo. E aí a gente resolveu abrir a DOCA, abrir mão do salário que a gente tinha, pegar dinheiro emprestado de onde a gente conseguia, com um pai, com um tio, com qualquer um que aparecia na frente, para a gente conseguir se manter nos primeiros meses, porque a gente tinha uma ideia de sair dessa agência e criar uma plataforma de e-commerce, que era coisa que a gente já fazia um pouco dentro da agência, mas não conseguia foco. Então, um dos produtos que a gente entendeu que a gente poderia desenvolver muito bem era uma plataforma de e-commerce, mas a gente saiu também com uma ideia de desenvolver um aplicativo de força de vendas. Aquele aplicativo que é utilizado por vendedores, né? Vendedores que vai na empresa e tira pedido, por exemplo. Só que aí a gente identificou já de cara um primeiro problema, que vender aplicativo de força de vendas, a gente tinha que entrar em empresas muito grandes e a gente não tinha capacidade para isso. O e-commerce era mais fácil de vender. Foi quando a gente passou por um processo de branding, a gente contratou de novo, tirou dinheiro de onde não tinha, para fazer um processo de branding, de alinhamento de marca e de desenvolvimento de marca para alinhar os negócios. E aí a gente resolveu mudar e aí finalmente criar a DOCA já com o nome de DOCA Commerce, 100% focado em e-commerce. E esse foco foi muito importante porque uma empresa, quando é uma startup, óbvio, ela é pequena, ela tem pouco recurso, recursos, entendam, pessoas, né? Então, a gente fazer 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, era uma coisa que não nos daria foco de novo. Então, a gente centrou, foi para o e-commerce, mergulhou de cara no e-commerce e começou aí um processo de aprendizado, né? E quando eu leio sobre aprendizado de startups, assim, eu vejo muita gente falar aquela frase assim, R muito, R bastante, mas R rápido. Isso para mim sempre me soa muito estranho, assim, como é que alguém que vai abrir uma startup, iniciar uma startup, vai já pensar no, assim, pô, eu preciso errar então, eu preciso errar e eu preciso errar rápido. Cara, você vai descobrir isso sozinho. Se você errar ou não errar, você vai descobrir isso sozinho e ninguém te força a um erro. Desde a tua primeira ideia, tu vai tentar acertar, óbvio. Então, assim, a vida vai te mostrar se você estava certo ou estava errado. O mais importante é conseguir analisar e ter um discernimento para saber se o que você está fazendo realmente é o foco, se você está indo para o lugar certo e se esse foco ele vai te dar um retorno lá na frente. E aqui a gente teve que abrir mão de muitas coisas em relação a produto. Assim, a gente mudou muito a nossa forma de vender o negócio. Eu vou falar um pouquinho para frente depois. Mas óbvio que a gente errou, a gente aprendeu, mas a gente não cria uma startup pensando em errar. E aí, quando a gente vai para uma visão de produto, né, a DOCA, como a gente falou, é uma plataforma de loja virtual. Então, a gente errou várias vezes, hoje a gente está na 5ª versão da plataforma, a 5ª versão do produto.
E até chegar nessa quinta versão, foram muitos erros, só que a gente entendeu que o produto era o nosso maior bem, assim, era o principal, era aquilo que a gente deveria fazer uma coisa muito legal. E a gente queria ter um dos melhores produtos no mercado, né, audacioso, porque a gente era ninguém aqui no Rio Grande do Sul, perto das outras empresas que já eram muito grandes no segmento, mas a gente queria fazer um produto diferente. E aí a gente se focou muito no produto. A gente fechou a cara e foi trabalhar totalmente no produto. A gente criou um produto muito legal, só que aí a gente se deparou com outro problema. A gente tinha um produto muito legal, só que ele estava preso dentro de casa. Ninguém usava esse produto. Ele era muito legal, mas ninguém sabia que ele existia, porque a gente sempre foi muito focado em olhar para dentro e a gente esqueceu de olhar para fora, a gente esqueceu de olhar para quem consumia esse produto. Aí a gente abriu os olhos para isso depois de ter um produto já estável, um produto funcionando, óbvio que com alguns clientes já dentro do mercado, né? Atuando muito na região, muito com empresas conhecidas, indicações que a gente buscava, mas a gente não olhava para negócio de uma forma de escala. E uma vez eu escutei uma frase que eu até coloco aqui porque me marcou muito, que é: vence aquele que tem o maior canal de distribuição, e não o cara que tem o melhor produto. A gente olhava na rua produtos com uma qualidade muito inferior ao nosso, mas que vendia para milhares de pessoas, e o nosso lá dentro de casa sendo vendido para 200 pessoas, 200 empresas. Então a gente entendeu que esse canal de distribuição ele precisava mudar. Na época a gente fazia aqui dentro da Doca toda a parte de desenvolvimento, de layout, vou falar um pouquinho disso na sequência, mas quando a gente encontrou que o nosso caminho de venda era outro, era através de parceiros, de agências parceiras, para utilizar o nosso produto para criar o próprio negócio, a gente conseguiu chegar num momento de escala. Aí as coisas começam a gerar frutos, né? Porque aí a gente já estava com um processo, um produto que funcionava, um produto bonito, um produto bom, e a gente encontrou um canal de distribuição que conseguiu nos levar para um outro nível de venda. Aí a gente realmente conseguiu escalar, né? Mas quando a gente fala assim, pô, mas com a local web nas costas é muito fácil, só que a local surgiu depois, né? Isso mostra para vocês um gráfico aqui do quanto a gente tinha de volume. Para vocês terem uma noção, em 2019 a gente fechou o ano com 210 clientes e em 2020 a gente fechou com 1.500 clientes. Então, em um ano a gente saiu de 210 para 1.500 clientes ativos. Óbvio, impulsionado pela pandemia, sim, né? Por alguns relacionamentos que a gente já tinha e foi conhecido muito mais nessa fase, mas o produto estava pronto para isso. O produto estava pronto para escalar. Se ele não tivesse pronto, não era a pandemia que ia nos salvar. A gente não conseguiria entregar mais de 1.000 lojas virtuais dentro de um ano se o nosso produto não estivesse maduro o suficiente para isso acontecer. Então, tudo que a gente errou lá atrás, e eu digo errou, né, no sentido de não ter pensado no melhor produto desde o início. Mas no começo a gente levava 30, 40, às vezes até 60 dias para criar uma loja virtual, que hoje o cliente consegue criar sozinho em menos de 30 minutos. Então o processo ele muda muito, né? A experiência que tu leva para o usuário criar a sua própria estrutura de loja virtual, ela mudou completamente e isso nos permitiu escalar esse ponto. Até a gente chegar aí em 2021, como eu falei para vocês, no dia 18 de fevereiro desse ano, a gente teve a venda aí anunciada para o Grupo Local Web, e aí a gente vem recebendo aí, é claro, algumas ajudas em relação ao grupo que nos fazem crescer ainda mais, tá? Mas só para explicar um pouco do processo, então, para finalizar, assim, por que aconteceu essa mudança? Assim, o que aconteceu em relação à startup e ao modelo de negócio que a gente trabalhava, que a gente teve lá no início e até onde a gente chegou? No início, a gente tinha um modelo totalmente tradicional, que eu falo, né? O que é o modelo tradicional? A gente fazia uma reunião, a gente fazia uma proposta, a gente negociava essa proposta, depois da proposta a gente gerava um contrato, a gente tinha mais uma reunião com o cliente para discutir um briefing, a gente criava layout, aprovava layout, entrava em desenvolvimento, homologava, passava treinamento, publicava a loja, dava suporte. Então, tudo isso que eu falei para vocês levava aí em torno de 60 dias, óbvio. A gente não fazia um projeto por vez, fazia 2, 3, 4, 5, mas era esse processo trabalhoso e muito mais dedicado em cima de um cliente específico, não voltado ao produto, né?
Então, aos poucos, a gente foi migrando de formato para o que hoje é conhecido como SaaS, né? O Software as a Service. Então, o SaaS ele é um modelo de produto replicável. Então, a gente começou a mudar um pouco aqui a entrada da nossa questão de negociação. A gente continuava fazendo reunião, sim, junto com o parceiro, a gente continuava fazendo proposta, a gente negociava, fazia contrato, mas quem nos vendia, quem nos levava até os clientes eram agências parceiras. Então, a gente começou a repassar esses custos, esse valor de criação, a gente abriu mão, digamos assim, de uma receita que a gente tinha de setup de loja virtual, a gente repassou isso para as agências para que elas fizessem isso por nós. E aí a gente abriu mão de quase 50% do nosso faturamento. A gente cobra uma mensalidade por uso do produto, mas a gente também cobrava um valor de implantação de loja virtual. Quando a gente abriu mão para as agências parceiras fazer isso, a gente abriu mão de 50% do nosso faturamento e a gente foi lá embaixo de novo. Mas a gente pensou, cara, se a gente não ampliar esse processo de criação de loja virtual, a gente nunca vai conseguir implantar 200 lojas num mês. A gente sempre vai ficar preso a 10, 15, por mais que esse faturamento ele seja relevante hoje, ele não é relevante lá na frente. Então a gente tomou uma decisão sábia, graças a Deus, mas de abrir mão disso e levar a Doca a ser vendida por hoje mais de 400 agências no Brasil. Hoje a gente está com praticamente 500 agências vendendo Doca e implantando lojas virtuais com a Doca no Brasil. E aí mais uma evolução disso foi transformar o que a gente chama de PLG, né, Product Led Growth, que é nada mais que é o valor gerado através da experiência do uso do produto. O que isso muda? A gente abriu mão agora, nesse momento, de reunião, de proposta de negociação, de contrato, enfim, por um modelo muito mais self-service, né? O cliente entra no site, ele tem uma opção de fazer um trial, né, um período teste gratuito de 14 dias, e ele mesmo entende, né, navegando por dentro do produto, se aquele produto serve para ele ou não, e se ele aprende a usar aquele produto ou não, se é interessante. Então, a gente não faz mais força para vender o nosso produto em reuniões, em site, enfim. A gente deixa aberto para que o cliente tente usar. Se faz sentido para ele, ele continua e começa a pagar um plano aí a partir de R$ 49,00 por mês. Se não faz sentido para ele, cancela, não paga nada, não insere dados de cartão de crédito, absolutamente nada. Então, isso elevou muito o volume de lojas que a gente tem hoje para um número muito maior do que esse que eu falei. Então, assim, o que a gente transformou a Doca, né? Um trial de 14 dias de experiência, e quem está fazendo isso, quem está montando, quem está implantando as lojas virtuais são agências parceiras ou o próprio cliente, né? E aí a gente transformou o nosso suporte técnico em CS, né? CS porque assim, a gente não dá suporte técnico, a gente é totalmente voltado ao produto. A gente auxilia os clientes a tirar dúvidas sobre as coisas que eles não conseguem fazer e trabalha para que eles consigam vender mais. Porque o cliente bom para a gente não é o cliente que não reclama, é o cliente que vende. Então, a gente tem que ajudar esses clientes a vender cada vez mais para eles ficarem na Doca cada vez mais tempo e aumentar o lifetime deles aqui dentro da plataforma. Então, só para passar para vocês modelos aí de contratação que a gente tem, o marketing é totalmente agressivo para uma de mídia, né, para uma página dessa de crie sua loja virtual, 14 dias grátis, sem inserir cartão de crédito, enfim, é volume. O PLG, a gente trabalha nesse formato de levar muita gente para dentro do produto para que o cliente decida se ele quer usar ou não. E para não onerar muito o nosso custo em relação a atendimentos, enfim, dentro de produto, a gente também criou o que a gente chama aqui de jornada de sucesso, né? Que a gente consegue ter um passo a passo todo guiado através de vídeos, ponto a ponto, de tudo que o cliente precisa fazer dentro da plataforma para conseguir colocar a loja virtual dele no ar e depois que ele possa começar a vender. Então, a gente tem todos os tutoriais passo a passo de criação, de venda e depois de manutenção de um projeto de e-commerce totalmente automatizado e acompanhado por um time de CS. Por isso que a gente consegue ser uma equipe relativamente enxuta ainda, né? Embora não tanto quanto era 2 anos atrás, mas uma equipe enxuta para conseguir entregar um volume, um produto totalmente em escala. Tá? Da minha apresentação é isso, depois eu fico à disposição aí para tirar todas as dúvidas que possam surgir aí na apresentação. Tá bom, Ô, Dieter, antes de tu parar de compartilhar a tua tela, bota de novo o teu gráfico de crescimento ali, pode ser?
Vamos lá, tá aqui. Olha aí, pessoal, acho que isso aí é bem relevante depois aí quando a gente for conversar, para a gente entender como é que é uma jornada de uma startup. Muito legal, porque sem querer, eu e o Dieter, a gente não combinou, eu trouxe esse gráfico, mas acho que isso aí é bem pedagógico aí para a gente conversar depois. Bem legal. Boa, vamos lá. Bom, Leandro, você consegue compartilhar ou você quer que eu compartilhe algum material teu? Leandro? Tá me ouvindo, Bianca? Agora estou. Vou compartilhar aqui. Vamos ver se entra rápido aqui o slide. Muito legal, hein? Fiquei aqui na aula do Dieter aqui. Gostei bastante. Pessoal, me volto a dizer aí, quem quiser colocar já suas perguntas no chat para a gente não ir perdendo o fio da meada, né? Então, a gente tem algumas coisas aí que já vieram, várias coisas na minha cabeça, né? Mas estou anotando aqui, mas quem quiser botar no chat ali para a gente já ir vendo, é uma boa, tá bom? Então, tá Leandro, passo a Bianca? palavra para você. Hã? Tá na tela aí? Tá na tela. Boa. Legal, pessoal. Olha que legal. O Dieter veio aqui e nos contou uma história real, né? Uma história do empreendedor. E é bem bacana os percalços que o empreendedor tem. E a gente viu aquela curvinha ali. Como é difícil fazer uma startup dar certo. Por ser difícil fazer uma startup dar certo, é que eu vou me apresentar e é por isso que o meu negócio existe. O meu negócio é a 49 Educação. Então, o que a gente faz aqui na 49? Eu sou o Leandro Piazza, eu fui professor universitário muito tempo, fui da reitoria da Unisul, aí, universidade parceira da Univale. Comecei minha carreira como Dieter numa empresa bem tradicional, no Grupo RBS. E lá em 2011, quando ninguém falava em startup, eu montei uma startup e captei 2 milhões de reais. Captar 2 milhões de reais em 2011 era quase ser o Neymar hoje, o Messi. Ninguém captava recursos grandes com facilidade. Eu captei com a Jaimar Investimento, que era um dos investidores do próprio grupo RBS, que eram os meus ex-chefes. Na verdade, não foi uma captação, eles eram sócios de capital, eles entraram no contrato social comigo. E eu quebrei. Então, olha aí a primeira dica de startup. 2 milhões no caixa, deu tudo errado e a gente fechou a Play. Depois disso, eu tive que entender. Eu fiquei com aquela dor muito tempo dentro de mim. Em 2019, eu fui lá para o Vale do Silício, que é a casa das startups. Então, eu fiz esse programa de aceleração dentro de Stanford, que é a universidade aí das startups. E aí eu consegui entender direitinho como é que faz um negócio para dar certo. Tanto que, voltando do Vale do Silício, eu comecei a mentorar startups. E em 2010 e 2020, a Associação Brasileira de Startups, através do Startup Awards, que é a premiação mais importante que tem de startups aqui na América Latina, me considerou lá, estou lá no ranking, como um dos 10 mentores de startups mais votados no Brasil. Mas não adianta nada ter currículo se a gente não entregar um conteúdo de qualidade. Então vamos em frente, espero que vocês gostem. Lembra ali que eu falei que eu fui professor universitário? Todo professor gosta de contar uma história. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Essa tela que vocês estão vendo aí, vocês jamais vão adivinhar onde que é esse lugar aí. Esse lugar inóspito aí é o Vale do Silício. O Vale do Silício é a região mais inovadora do mundo. Essa região fica na Califórnia. E todo mundo já viu um filme do Velho Oeste. O Velho Oeste, que tem aqueles filmes de Bang Bang, o Velho Oeste era justamente a Califórnia. Tinha os Estados Unidos, e lá na costa oeste dos Estados Unidos a gente encontrava a Califórnia. Por que Velho Oeste? Porque era um território mexicano, tinha alguns mexicanos, tinha alguns índios e poucos, entre aspas, cowboys americanos que se aventuravam por lá. Até 1848 moravam 3 mil pessoas na Califórnia e o território era mexicano. Acontece que em 1848 se descobriu ouro na Califórnia. Com a descoberta do ouro, em um ano, 3 mil pessoas viraram 30 mil pessoas.
20 e tantas mil pessoas, 27 mil pessoas foram morar na Califórnia em apenas um ano. E isso abriu, nesse fenômeno, nessa corrida, conhecida como Corrida do Ouro, essas 30 mil pessoas que lá chegaram atrás do ouro, eles abriram oportunidades para uma segunda jornada de negócio, que começou em 1849. Então, depois de chegarem os garimpeiros em 1848, em 1849 chegam os empreendedores. O que os empreendedores falam? Cara, a gente vai para lá não para garimpar, mas para vender pá e picareta para essa galera do garimpo. E aí um desses caras fala, ó, eu vou fazer um tecido leve e resistente para a turma trabalhar no garimpo. Esse cara a gente conhece ele como Leves aqui no Brasil. O Bradesco no Brasil é igual o Wells Fargo, que é um banco de varejo, é um banco bem grande nos Estados Unidos. Foi o Henry Wells e o William Fargo que falaram, cara, vamos lá transportar o ouro desses garimpeiros para o resto do Brasil, dos Estados Unidos. O Stanford, que criou a própria Universidade de Stanford depois, e vários outros. Então, olha que legal. Até hoje, ou até eu ir morar no Vale do Silício, eu achava que o Vale do Silício era sobre tecnologia. O Vale do Silício bomba porque o Vale do Silício tem tecnologia. Não, galera. O Vale do Silício bomba porque ele tem muito 49er. O que é 49er? São empreendedores de verdade, uma galera que tem um espírito massa, um espírito de virar e fazer dar certo. O mesmo espírito que o Dieter teve para conseguir fazer a jornada da DOCA ser de sucesso. E se não tiver persistência e espírito de 49er, não vai. Startup não é acomodação. Aliás, é por isso que o nome da 49 é 49. Educação, porque a gente quer fazer, como essa turma chegou no Vale do Silício e criou o Vale do Silício em 1849, a gente quer fazer uma escola de 49ers aqui no Brasil. E aí, como é que eu sou aqui de Floripa, vulgo manezinho da ilha, falo cantadinho quando eu não tô aqui dando aula, eu falo cantadinho, falo tastolo, Como é que um cara aqui que come pirão com peixe vai lá no Vale do Silício começar uma startup? Cara, não foi fácil, eu tive que aprender algumas coisas, mas dicas importantes. Eu melhorei o meu inglês, eu fui muito ativo no LinkedIn e eu fui muito persistente. Então, inglês, LinkedIn e persistência, networking, relacionamento. Eu acabei me conectando pelo LinkedIn com um professor lá de Stanford, o Brett Waters, e recebi o convite dele, então, para fazer uma aceleração da minha ideia de startup lá na Universidade de Stanford. Eu brinco que só o S aí do Super-Homem que tem no Jardim de Stanford aí, cara, eu fui professor, mas eu entendo aluno que quer matar aula em Stanford, porque o campus é do tamanho de uma cidade. Tem escultura, tem obra de arte, tem o que vocês imaginarem. Tem cinema, tem biblioteca, tem restaurante, tem sushi, tem igreja, tem piscina, tem tudo que vocês imaginarem, tem no campus de Stanford. E o que tem, sobretudo? Tem um monte de gente boa. Stanford reúne gente do mundo inteiro. Paquistão, Afeganistão, China, Índia, Rússia, Japão, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Chile, Argentina. Gente do mundo inteiro é muito boa que vai para Stanford para empreender. E para empreender com qualidade. Unicórnio é um termo que a gente usa para definir uma startup que tem um valor de mercado de $1 bilhão. São poucas startups que têm um valor de mercado de $1 bilhão. Você vê, a DOCA é um negócio animal, muito legal aqui para o Brasil. O valor de mercado da DOCA, quando ele fez o deal lá, agora já vale mais. Mas quando ele fez o deal com a Local Web lá, 25 milhões, que é um monte. Agora, existem pouquíssimas startups que conseguem chegar a $1 bilhão. E é muito difícil criar esse bicho. Criar unicórnio é difícil. Stanford é o lugar no mundo que mais originou unicórnios. 51 unicórnios surgiram de dentro de Stanford. Então, eu tive que ir lá aprender com esses caras para criar uma escola de unicórnios, uma escola de 49ers aqui no Brasil. E não adianta a gente falar, a gente tem que fazer, né?
Então, eu fiquei em 2019 em Stanford, voltei para o Brasil no final de 2019, comecei a 49 bem no ano de pandemia, dei azar. A gente começou a operação em janeiro de 2020, da 49, e mesmo com pandemia, a gente vendeu R$1 milhão, R$1.300.000 no primeiro ano. É difícil, pessoal. Quando a gente pega a performance aí de startups que bombam, é difícil no primeiro ano, quando a gente está buscando um modelo de negócio, conseguir vender mais de R$1 milhão, principalmente no nosso ticket. Cada aluno paga lá R$4.500. Então, é um monte de aluno que a gente tem que vender para colocar eles na nossa plataforma, no nosso aplicativo de educação empreendedora. Qual é o problema de fazer 1 milhão? É que se a gente souber... Olha só, quando você corre sozinho, quando você não tem parâmetros, é difícil saber qual é a métrica, qual é a velocidade que você tem que correr. Mas lembra que Stanford é a casa dos unicórnios? Então, Stanford tem um parâmetro, tem uma régua, tem uma matemática que diz que um unicórnio faz 1 milhão no primeiro ano, e aí ele tem que fazer o triple, tem que fazer 3 no segundo ano. Então, fazer 1 milhão não foi uma solução, não foi algo bom. Foi um enrosco para a gente, porque agora a gente tem que fazer 3 em 2021. Olha só. Então, no primeiro ano, né, a gente conseguiu bater o 1 milhão e 300, saímos até em pequenas empresas, grandes negócios, e agora saímos esse ano em várias mídias. Nos primeiros 6 meses a gente bateu a meta de 1,5 milhão. Difícil pra caramba. Eu tô com medo aí se a gente vai conseguir entregar os 3 milhões, porque o nosso score aí tá alguma coisa entre 2 milhões e 600 e 3 milhões. Mas isso é que faz uma startup de sucesso. Você conhecer as métricas, você conhecer os desafios que você tem, você conhecer quais são os parâmetros para você correr mais rápido. E por que eu digo, e por que a gente resolveu fazer uma escola de startups? Eu digo para todos vocês aproveitarem esse espaço aí que a Univale está dando e investirem em startups. Nunca no mundo foi tão propício para ter uma startup. Para vocês terem uma ideia, em 2020, 18 bilhões de reais foram feitos em investimento direto em startups. Em startups como a Docker, que foi vendida lá pela Local Web, mas em muitas startups que passaram pela 49, por exemplo, que receberam investimento anjo. Então, muitas startups, inclusive, vou contar um segredo, depois eu dou um spoiler das startups que vêm por aí, amanhã e depois, muitas startups que vão falar com vocês começaram do zero, startups de sucesso, começaram na 49. Do zero, elas começaram na 49. Então, isso nos dá muito orgulho. E a gente aproveitou essa onda dos investimentos, dos bilhões que estão sendo investidos em startups. Né? O que a gente faz? Para a gente orientar quem está começando aí uma startup, primeiro tem que resolver um problema de verdade. Então, você vai lá e estuda qual é o problema de mercado. Não adianta você ter uma ideia genial. Aliás, a gente vai ajudar bastante aí quem for participar do prêmio de inovação aí da incubadora da Univale, vão dar as dicas de ideia, porque a ideia por si só não vale nada. O que vale é essa ideia resolver um problema. Essa ideia tem que ser orientada para a resolução de um problema complexo, de um problema real, de um problema que as pessoas têm uma dor que precisa ser sanada. Por exemplo, montar um e-commerce. Pô, esse é um problema que tem que ser resolvido. Tem que estar em movimento, porque tudo muda. Nenhum analista econômico, nenhum analista de mercado conseguiu prever, por exemplo, a pandemia e vários outros fenômenos. Então, toda startup está sempre em movimento. E aí vem o mais importante, que quem prestou atenção no Dieter entendeu que ele falou, cara, eu saí do modelo de agência e eu entrei no modelo que repete e escala. Olha, pessoal, a minha palestra do Dieter não estava combinada. A gente não combinou as palestras. Mas tudo isso que eu estou falando, que são o passo a passo para uma startup, começar por um problema, estar em movimento, repetir, escalar, foram os temas da palestra dele. Então, existe uma boa prática. Se a gente não segue essa boa prática, dificilmente a gente vai ter um exit, que é uma venda da startup
para um grupo grande. Dificilmente a gente vai ser um unicórnio. Dificilmente a gente vai conseguir ter os parâmetros de desempenho das boas startups. Basicamente, as startups elas se dividem em 4 fases. Elas têm a fase que elas estão na ideia. Elas têm as fases que elas começam a operar, que é colocar essa ideia em prática e conquistar os primeiros clientes. Elas têm a fase que elas tracionam, ou seja, elas viram uma máquina de venda. E elas têm uma 4ª fase, que aí elas viram as scale-ups, que elas crescem pra caramba. Muito parecido com as fases que o Dieter acabou de falar da história dele. Ele teve uma ideia de um produto que repetia, escalava, foi difícil colocar em operação, ele criou uma máquina de venda que começou a vender, e agora ele foi adquirido para virar uma scale-up. Agora ele fez um exit e a Doca continua viva como uma scale-up, uma empresa que cresce e deixa de ter os problemas de startup, porque startup é uma caixinha de problema, e começa a ser uma empresa que para de pé, que dá resultado, que é atrativa e interessante para quem investiu nela. Por que eu pedi para o Dieter voltar na curva dele? Olha só isso aí, pessoal. Nada combinado. Mas é isso que acontece com as startups. Se vocês estão desenvolvendo uma startup e vocês não conhecem, e vocês não buscam orientação sobre essa matriz que a gente cruza, receita e timing da tua startup, se você não sabe as métricas de quanto projetar de receita, em qual espaço de tempo, e quais os KPIs, que são os norteadores, que são as métricas que fazem com que você saiba se você está crescendo ou não, você não sabe para que caminho está indo. Então, existem três palavrinhas mágicas no mundo de startups. Problem, Solution, Fit, ou seja, Dieter falou lá, a gente não começou com o produto perfeito. Não tem problema. Porque quando a gente está começando, a gente não tem que ter produto perfeito. A gente tem que ter o mínimo, o MVP, o mínimo produto viável para saber que aquela ideia não é um delírio. Que é um problema de verdade. Que a gente tem uma solução para aquele problema. Várias startups que falarão com vocês, por exemplo, a VEG não tinha uma solução completa quando a gente já sabia que a VEG ia detonar. Vai falar com vocês no último dia aqui, daqui a 2 dias vai estar aqui, espero que vocês estejam na palestra. Por quê? Porque eles resolveram um problema, eles encontraram um caminho para que eles tracionassem. Eles encontraram um cliente ideal, eles encontraram uma oportunidade de mercado. No caso deles, depois de pegar essa oportunidade de mercado, eles receberam um primeiro investimento, receberam R$1 milhão lá de uma aceleradora, da WOW. Para quê? Para criar uma máquina de venda e entrar no segundo caminho, que é o Product Market Fit. Então, eles estão criando uma máquina de venda. Para chegar num terceiro caminho, que é para onde vai agora a Doca, que é o Business Model Fit. Então, primeiro eu tenho que ter uma equipe muito ágil, ter uma equipe... Primeiro desafio, ter uma equipe de 49ers que vai provar a tese, vai provar que aquele problema é real e que eu consigo fazer as primeiras vendas. Segundo desafio, montar uma máquina de venda e repetir escalar. Vender uma velocidade absurda para a curva ir para cima, para a curva apontar para cima e fazer a rampagem. E aí o último desafio é organizar de fato, é ter uma governança, é virar uma empresa, deixar de ser uma startup, que é uma loucura, e é virar uma empresa, começar a pensar em expandir o teu portfólio de produtos, é de fato chegar no platô. Imagina um avião que está subindo, ele vem na pista de voo, isso é o Problem Solution Fit, ele começa a subir no Product Market Fit, e no Business Model Fit ele está lá em voo de cruzeiro. Tem que entender essas métricas, porque esse é o caminho para se fazer um unicórnio. Olha só, tá aí, ó, o Kelvin, 49 é o pé no acelerador. E aí é bem legal, pessoal. Todo mundo tem um North Star Metric. Não dá de você... Tem que dizer muito não. Vocês ouviram isso hoje. Tem que dizer muito não. Não dá de a gente agradar todo mundo e a gente agradar o tempo inteiro. Então, vocês têm que entender uma métrica principal para a startup de vocês. A primeira métrica principal da 49, no primeiro ano que a gente estava em Problem Solution Fit, a primeira métrica era fazer 1 milhão. Era só isso que interessava.
a gente tinha que botar o pé no acelerador e a gente tinha que provar a tese que no primeiro ano a gente fazia 1 milhão. Era a nossa North Star Metric, a nossa estrela do norte, era isso que nos orientava. No segundo ano, quando a gente provou ali que a gente tinha Problem Solution Fit, que a gente vendeu 1 milhão, a nossa segunda métrica era não medir o nosso resultado pelo nosso desempenho. Não interessa nada para 49 vender, não interessa nada para bater meta de venda, não interessa nada estar na revista, não interessa nada o Leandro estar não adianta nada o Leandro estar na lista dos melhores mentores do Brasil. O meu sócio é conhecido no mercado como o rei do MVP, o cara que produz tecnologia mais rápido possível, um CTO de primeira versão de produto muito qualificado. Isso tudo não é a nossa North Star Metric. A nossa North Star Metric é a quantidade de startups de sucesso que saem daqui. Olha que difícil que é a nossa estrela do norte. Quantas startups de sucesso saem daqui? Hoje eu tinha uma reunião importantíssima na Anjos do Brasil. Por que eu estou aqui hoje? Hoje é dia lá do encontro dos investidores da Anjos do Brasil. Por que eu estou aqui? Primeiro que, é super prestigiada a iniciativa da Univale. Segundo que tem o Dieter aqui, que eu estou aprendendo com ele. Já vou convidar ele para dar uma palestra lá para os alunos da 49 Educação. Terceiro, todos os professores e alunos que estão aqui, vocês. E quarto, provam que o nosso North Star Metric está muito alinhado. Olha só por quê. Porque hoje está a 49, amanhã está a Captei, que começou aqui na 49, que até hoje continua com a gente, o Leonardo, CEO deles, até hoje continua aqui dentro, o Diego, que é sócio lá da 49, hoje é um dos mentores lá da Captei, hoje é um dos mentores aqui da 49, a gente acompanha eles em todas as jornadas, e continuamos acompanhando. E lá no último dia está a VEG. A VEG não é uma startup que continua ativa no nosso portfólio. Os garotos são muito bons lá, o Leonardo, o Alan, são muito bons mesmo. E aí eles seguiram o caminho deles. Eles buscaram outra aceleradora WOW. Mas o pivô deles, onde eles vendiam um tipo de produto e pivotaram, vocês vão ouvir essa história e fiquem para ouvir a história da Captei e da VEG, foi dentro da 49. Ter um evento de super relevância no ecossistema de catarinense e ter de 6 startups, uma ser a 49 e 2 serem do nosso portfólio, mostra que o nosso North Star Metric está em dia. E isso é importante. É garantir para quem está montando uma startup que você vai ter desempenho de startup lá do Vale do Silício, que você vai ser 49. Por último, esse cara não é de startup, mas é um cara que eu leio para manter o equilíbrio, porque a minha cabeça é muito acelerada, é muito 220 volts. Todo mundo quer ter uma startup de sucesso, todo mundo quer ter o sucesso do Dieter, todo mundo quer sair na revista, todo mundo quer ser uma Captei, todo mundo quer bombar. Cara, e todo mundo exige mudança, todo mundo quer ajuda. Mas será que você se muda? Será que você se ajuda? Então, se a gente, principalmente agora, né, o Brasil está muito polarizado, a gente fala muito das mudanças em todos os sentidos, políticos, sociais, muita mudança sendo proposta. Bacana, concordo. As startups estão mudando o mercado. Mas antes de alguém mudar o mundo por nós mesmos temos que mudar o nosso mundo. E a minha dica é: empreendam para mudar o mundo de vocês. Empreender muda a história. Empreender é terapia. O Dieter, pelo jeito, vai concordar comigo. Minha terapia é a 49. É trabalhar muito aqui, mas empreender é terapia. Por quê? Porque eu mudo o mundo. Eu consigo pegar os meus valores e eu consigo exportar os meus valores, impactar o mundo com os meus valores, com a educação que eu acredito, com a educação que cria empresas que bombam de verdade. Eu pego o empreendedor e eu não deixo ele frustrado. Por quê? Porque eu entrego o resultado, desempenho concreto para ele. E essa é a mudança que eu quero ver no mundo. Presente. Para vocês participarem do prêmio Univale de Inovação, eu vou liberar gratuito aqui para vocês um programa de pré-aceleração bem rapidinho. Para vocês terem... É bem curto o programa, mas é bem consistente. Para vocês terem certeza que a ideia que vocês vão propor lá, ela para de pé. Então, vocês vão conhecer algumas das métricas, alguns dos KPIs para uma ideia parar de pé. Ah, Leandro, eu não tenho nenhuma ideia. Cara, é o zero de uma startup. Todo mundo tem que fazer. Ah, Leandro, eu estou muito avançado. Se o Dieter fizer, ele vai relembrar conceitos importantes.
aí para a segunda startup dele. Então, esse programa realmente ajuda muito em qualquer um. Se eu não tenho ideia, se eu tenho ideia, se eu já tenho uma startup avançada, você vai encontrar. Só que é um short, é bem pequenininho. Para quê? Eu queria trazer algum presente aqui para a galerinha se inscrever no prêmio de inovação aí da Univale e chegar com consistência. Então, você vai pegar o teu celular, vai abrir a câmera, vai aprontar a câmera aqui do celular para o QR Code, vai descer um pop-up aqui de cima, você aperta no pop-up e pronto. Você já pode fazer a tua inscrição ali, você já tem acesso ao Startup Zero. Se alguém quiser digitar aí no chat também, startupuniversity.com.br/startup0, pode clicar no link também e clicando no link você tem acesso. Vai ajudar vocês a chegarem fortes e espero que dessa aula aqui de hoje saia algum vencedor aí do prêmio. É isso, pessoal. Eu sou o Leandro Piazza, estou o CEO da 49 Educação. Queria que vocês me adicionassem lá no @professor Leandro Piazza, porque lá a gente continua tirando dúvidas. Então, no Instagram, @professor Leandro Piazza e no LinkedIn, Leandro Piazza. Obrigado, pessoal. Muito bom. Continua aí, né? Eu vou chamar aqui o Dieter de volta para a gente, então, começar o nosso bate-papo. Obrigada a vocês dois pela aula, pelas experiências assim compartilhadas, porque eu acho que é com isso que a gente aprende, né? Eu acho que não tem outra maneira de aprender a não ser trocando essas experiências, e tem uma série de pessoas aqui curiosas com relação ao ponto que vocês chegaram, né? E eu vou puxar por algumas perguntas que apareceram aqui no chat, né? Então, o Oscar, ele pergunta como escalar o volume de clientes para ser um aplicativo. E aí eu abro aí para vocês, né? Tem coisas que eu acho que a gente aprendeu aqui hoje, que são muito importantes, né? Eu acho que são lições incríveis, como a que o Dieter teve, né? De foco. Eu acho que isso é muito foco, determinação e uma série de coisas aí que eu acho que fazem parte também da gente começar a observar o que o Leandro estava falando sobre a perseverança, sobre algumas coisas que não dizem respeito ao próprio negócio, mas sim às próprias habilidades da pessoa que ela tem que desenvolver em termos de competência nela, né? Mas, em termos de negócio, como é que fica a dica de vocês para quem está pensando em como escalar um volume de clientes para um aplicativo? Eu falo sempre assim que o meio do caminho, para mim, ele é sempre o ruim, assim. Então, vai depender sempre o modelo de negócio, né? Falando do nosso caso aqui. Ou você cobra muito bem e tem poucos clientes e tem um atendimento muito personalizado, ou você cobra pouco e ganha escala, com atendimento automatizado, né? O meio do caminho, para mim, ele é sempre o pior. Ficar no meio é um insucesso, assim. Então, o nosso caso, a gente começou cobrando valores mais altos, cobrando mensalidades mais altas, tentando atender o cliente quase pessoalmente, fisicamente, e a gente migrou para um formato de escala, né? Até eu comentei num papo ontem que a gente criou a Doca pensando em vender. A gente já sabia o que a gente queria, mas a gente não poderia começar do jeito que a gente pensou em vender ela lá na frente. Então, a gente precisava arrecadar dinheiro para pagar o nosso ganha-pão, o nosso salário no início. Então, a gente precisava abraçar os clientes do jeito que a gente conseguia para depois chegar num formato de escala que era o que a gente tinha a intenção de fazer lá na frente, né? A minha questão aqui, só falando assim, é que até a gente conseguir chegar no formato de escala, de conseguir crescer, eu optei pelo menos por pegar o cliente no colo aqui. E eu peguei pequenos clientes, e como eu vim de uma agência da parte de marketing, eu peguei aquele cliente, eu já sabia fazer marketing, eu fiz aquela loja vender. Aquele cliente que eu enxerguei potencial, eu não só fiz a plataforma do cara, mas eu entrei na empresa dele e fiz ele vender. Quando ele começou a vender, as outras pessoas começaram a ter curiosidade do que ele estava fazendo para vender. E aí eu conseguia vender a Doca, né? Eu então, acho que isso tem muito a ver.
Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Leandro falou, né, Leandro? Quando você diz assim, se eu tenho uma startup que passou pela 49 Educação e que fez sucesso, isso para mim é importante, porque é esse resultado que eu estou entregando é o que vai fazer com que o outro cliente venha também, né? Então, às vezes, se doar, né, Dieter, a mais um pouquinho no início, até você poder botar as regras no jogo, é importante, né? É isso, é isso. Exatamente, exatamente. Então, eu estava fortalecendo o negócio de um terceiro, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu realmente, assim, existem várias modalidades, o Product-Led Growth, você pode ter várias estratégias e lógico que com mais refinadas e digitais as suas estratégias forem, teoricamente melhor você vai desempenhar. Mas a boa prática, Bianca, e me parece que o Dieter fez isso também, cara, no início da jornada são hipóteses, a gente não tem nada comprovado. Então é força bruta, é trabalho. E a gente tem que dar resultado, sim. Eu fiz essa mesma pergunta do aplicativo quando eu cheguei em Stanford. Isso está gravado lá no YouTube, @49educação. Não estou contando essa história agora, já está registrada. Eu perguntei, a molecada de Stanford, Bianca, Dieter, eles, assim, ó, eles arrumam, no mínimo, 100 novos, no mínimo, dia ruim, eles arrumam 100 novos downloads todo dia no aplicativo deles. Cara, eu ficava assim, como que vocês acabaram de ter um aplicativo e diariamente vocês têm no mínimo 100 novos usuários? Eu imaginei 500 coisas. Então tá, Leandro, vou te ensinar. Terminava a aula, a gente pega o ônibus no final da aula em Stanford e vai até a estação de trem. Na estação de trem, o Caltrain, o trem da Califórnia, é um vagão que tem ali entre 300 e 800 pessoas no vagão do trem. Os caras passam um por um, batem e falam: oi, eu sou um estudante de Stanford, estou desenvolvendo um aplicativo, você pode fazer um download aí para mim do meu app? Posso. Ah, obrigado. Ele vai para o outro, bate nas costas. Sabe o que vende bala no trem? Só que lá eles baixam o aplicativo no trem. Pessoal, é a transpiração do... Quem fez a pergunta, cara, o teu aplicativo vai bombar com transpiração sua. Você vai na padaria, você vai encontrar o teu ICP lá, e o teu cliente-alvo, e no começo você não vai saber quem é o teu cliente-alvo. Você vai fazer uma força bruta em todos os meios viáveis e baratos que você consiga fazer as pessoas fazerem download do teu aplicativo. O Oscar ainda coloca que ele pergunta aqui quais são as estratégias aplicadas por vocês, né, na prospecção do nicho de mercado, né? Eu acho que na verdade, né, é difícil você dizer quais estratégias, né? Ela vai ter que estar muito alinhada com aquilo que você pretende, né? O cara que entra no vagão do trem e achou o caminho dele para baixar o aplicativo, mas se fosse outra coisa, talvez essa estratégia não desse certo, né? Mas tem uma estratégia que sempre funciona. Sempre funciona. Alguém perguntou, que é muito alinhado aqui, que é o que é muito alinhado com a outra pergunta. Alguém perguntou, mas se o meu cliente não é pessoa física, é empresa. Você tem um ICP, você tem um Ideal Customer Profile, você tem uma persona lá que você vende. Tem uma mentora nossa, a Bárbara, que ela diz assim, olha, se você não consegue falar com a pessoa, com a tua persona, se você não consegue falar com ela, desiste porque você nunca vai vender. Fecha a startup. Você não faz a obrigação que é só falar com o cara, você não vai vender. Você faz uma lista de CNPJ, você faz uma lista de pessoas, você pega a tua persona, você vai no LinkedIn, você vai na associação dos construtores, dos dentistas, se o teu cliente é dentista, se o teu cliente é construtor, você vai no sindicato da indústria da construção civil, você consegue uma lista daquelas pessoas, mesmo que o teu ticket seja baixo e essa operação não seja mais adequada, mas no começo você liga para todo mundo. E você fala da tua solução com as pessoas. E você pede feedback com as pessoas. E você pede para elas testarem. Quem quer empreender dá um jeito, cara. Eu falo, então, não existe pessoa jurídica, né? Sempre tem uma pessoa física por trás. Sempre tem alguém que responde por aquilo. Então, achar essa pessoa é importante, assim. E nicho, respondendo a outra questão, assim, eu acho que é muito de identificar as oportunidades também, assim. Eu me lembro que na época a gente começou a atender uma empresa aqui da região que era referência, tinha um canal no YouTube com 1 milhão de seguidores que trabalhava com um PC gamer, né? Aqueles caras que vendem computador para gamer. Os caras eram uma referência no mercado, tinham muita visibilidade
e a gente praticamente deu a plataforma para os caras para a gente poder fazer, só que a gente entrou no jogo deles e construiu uma ferramenta que a gente chama até hoje de monte seu PC, né? Que o cara começa a montar o computador peça por peça com todas as regras de compatibilidade. Ou seja, ó, eu selecionei uma placa-mãe, então eu sei que eu só posso selecionar 2 slots de memória, eu sei que eu só posso botar um socket e tal. Então, ele montava todas as regras para não permitir que um cara comprasse um computador que não pudesse ser configurado. E, cara, isso virou uma referência nacional de desenvolvimento. Aí a gente começou a receber muito contato de outras empresas de PC gamer, inclusive maiores do que essa, e a gente começou a entrar num nicho de PC. Só que a gente, assim, o nicho de loja de informática, ele não é tão grande quanto a gente gostaria para nos manter só fazendo aquilo. Então, mas beleza, a gente atingiu aquele público, mas também começou a focar outras ferramentas para moda, para beleza, enfim, e começou a desenvolver outras pequenas coisas de nicho também. Mas aí a gente identificou a oportunidade, de novo, cedeu uma ferramenta para o cliente, cobrou muito menos, talvez só o custo que ele nos gerava com um servidor, por exemplo, que era um cara que tinha muito acesso, a conta praticamente não se pagava, né? A receita que ele nos dava, a gente gastava com o servidor, mas ele nos dava visibilidade. Então isso para a gente já valeu a pena. E eu acho que isso também gera uma fidelização também desse cliente, né? Porque você ganha a confiança dele e isso gera uma fidelização também, né? Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E o Ricardo Angeli, ele pergunta como é feita a abordagem comercial e seleção dos principais desafios na captação dos primeiros clientes. Como é que vocês veem isso? Como é que essa abordagem que vocês começaram na empresa de vocês a fazer com os primeiros clientes de vocês? E como é que vocês começaram a selecionar na experiência de vocês? Boa, Ricardo. Olha só, quando você está começando, você só tem um artifício, só tem uma regra do jogo. É a tua proposta de valor. É o que você está propondo para o cliente. Lembra que você tem que começar com um problema concreto? Então a gente brinca, a gente faz uma piada, né? Cara, se o cara tá com fome, ele vai aceitar sopa de pedra. O teu produto tem que ser tão atrativo. Eu sempre pergunto, qual é o melhor produto para startup? É B2B, B2C, B2G, é B2B, B2C? Cara, o melhor é o B2M. Você sabe o que é B2M, Bianca? Não. Banana para macaco. Tão simples assim, cara. Macaco gosta de banana. Você tem que ter uma proposta de valor simples e aderente para o teu cliente. E você vai ligar para o teu cliente, você vai encontrar o teu cliente online, virtual, no telefone, presencialmente, e você vai fazer a tua... Cara, você tá com fome, eu tenho sopa de pedra. Você tá com frio, eu tenho uma manta aqui cheia de retalho. Mas se você resolve um problema real, alguns clientes vão levantar a mão. Talvez você tenha dificuldade de cobrar, talvez você tenha dificuldade de monetizar. Você vai aprendendo com os teus clientes. Mas você tem que começar a medir a febre. Se o que você está propondo e não é a qualidade do teu produto, não esperem o produto estar pronto para começar. O discurso de vocês, a proposta de valor de vocês tem que ser aderente à necessidade e à dor do cliente. E eu ainda falo assim que quem é o empreendedor por trás da empresa, né? Porque cara, eu brinco que eu vendia sonho, né? A gente nem tinha um produto totalmente pronto, a gente não tinha marca, a gente não tinha nada. Só que eu conseguia chegar em pessoas próximas muito por relacionamento, e eu busco toda lá aquela apresentação que eu fiz, assim, que eu sempre fui um cara que tentei me relacionar muito bem. Então, as pessoas, elas não tinham por que acreditar na Doca, que era uma empresa de 2 meses, 3 meses, 5 meses, mas elas acreditavam em mim. Então, assim, eram pessoas que já me conheciam de outras situações ou que foram indicadas, e elas apostavam que, cara, beleza, se tu tá por trás, eu acho que vai dar certo. Confiança, então, né? A confiança que a gente, como pessoa física, de novo, por trás da PJ, que a gente passa, é muito importante. Então, assim, o sucesso da tua startup também é um reflexo da pessoa que tu é antes de criar ela. A tua personalidade, eu acho que a tua seriedade em relação ao trabalho, isso faz muita diferença no início. O Luiz Simão, ele pergunta ali quais as estratégias usadas para alcançar 1 milhão, Leandro?
Ô Luiz, de verdade, cara, North Star Metric é métrica e aí você corre atrás de realizar o sonho. Assim, de verdade, a gente trabalhou incansavelmente. Se eu compartilhar minha agenda com vocês, é uma loucura. Você tem que abrir mão de algumas coisas no teu presente para tentar. É subir o Everest. Você está lá sozinho, com frio, com fome, mas você está subindo porque você quer chegar lá no summit, né? No pico do Everest. Então é muita determinação, é muito foco, 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 foco. E aí fizeram outra pergunta aqui, quais são as métricas? É uma pergunta que rolou aqui no chat, perguntaram de métricas aqui, e serve para as duas perguntas. Cara, isso aí você tem que ter uma noção mínima de funil de venda. Quantas pessoas você vai contactar ou quantas pessoas vão visitar o teu site? Dessas pessoas que visitarem o teu site, quantas vão deixar os dados? Aí ele vira um lead, quando você tem os dados de contato. Desses leads, por exemplo, quantos vão abrir um carrinho de compra? Desde que abriram o carrinho de compra, quantos que vão rolar o carrinho de compra até passar o cartão de crédito? Você tem que começar a estudar empresas parecidas com a tua. Ah, não tem ninguém igual a mim, parecido. Não precisa ser nem do mesmo segmento, mas alguém que tem um modelo de negócio parecido, entende as métricas, entende qual é o modal de venda, como vende, quais são os números, e aí você compara. Ninguém vai vender 1 milhão. Às vezes eu fico muito chateado, Bianca, porque assim, o cara fala, pô, eu tentei vender para 10 pessoas e ninguém comprou. Não vai dar. Cara, se eu e o Dieter abrimos 10 clientes aqui de prospecção, se a gente sair buscando 10, se a gente achar 10 pessoas aqui, a gente não vai vender também. Tomar 10 tapas na cara. É isso aí, cara. Então é métrica, né, Dieter? É isso aí, é isso aí. Tem uma outra pergunta ali, né? tem uma outra pergunta ali que pergunta, o Oscar pergunta, quais são os indicadores de desempenho utilizados por vocês na tentativa de consolidar um produto ou serviço? Acho que foi na linha da métrica ali. A gente segue todo um padrão de métricas aqui, mas isso vai mudando muito de acordo com o tempo também, né? A minha métrica, as métricas que a gente analisava no passado não são as métricas que a gente analisa hoje. Por exemplo, esse modelo de trial, que é o período teste de 14 dias, a gente iniciou em maio desse ano, né? Agora as minhas métricas elas mudaram completamente, porque as pessoas não passam mais pelo meu site, elas não consomem mais o meu site, ela virou aquele formato que a gente chamou de PLG. A pessoa vai direto para o produto, ela não quer mais ler no site, ela quer usar o produto para saber se ela continua usando ou não, então as minhas métricas viraram de cabeça para baixo. E a gente tem que se adaptar, né? A cada ferramenta que a gente lança nova, é uma métrica que a gente tem que analisar de uma forma diferente. A cada canal de mídia que a gente passa a trabalhar é uma métrica diferente. Então, é a questão de se adaptar ao que o negócio está pedindo, sempre. Assim, não adianta fechar o olho e dizer que volume de acesso no site é o que importa, porque para mim hoje isso não importa mais. Então, me importava 6 meses atrás, hoje não mais. Então, não adianta eu ficar olhando aquele número, isso tem que ficar sempre muito ligado do que é a importância, não fechar o olho, né? É bem o conceito do Lean. Constrói, mede, aprende, vende, constrói, mede, aprende, vende, e você vai fazendo o ciclo e vai mudando, mas sempre orientado para entender para onde você está indo. Eu acho que assim consolida um produto. O que eu ia colocar também é que no início ali, né, quando a gente começa a traçar as métricas, na verdade, eu acho que é mais meta do que métrica, né? Porque a métrica você vai só conseguindo adquirir ao passo que você vai fazendo a iteração de repetir, corrigir, e eu acho que é nesse processo que você vai encontrando as suas métricas, porque eu entendo que métrica você tem que ter parâmetros, e você, quando você está iniciando, você não tem parâmetro, né? Você vai começar a descobrir, e ao longo do caminho, nos contextos que vão acontecendo, né, Dieter, você vai tendo mudança nessas métricas, porque elas nunca vão permanecer igual se a economia modifica, se o comportamento do cliente modifica. Então, algumas coisas oscilam e vão ter que ser ajustadas, né? Então, eu acho que uma fala muito importante de vocês, quando vocês colocam, é essa coisa da repetição, de você não começar com tudo pronto, porque a mentalidade das empresas antigamente, né, antes da gente começar a tratar das questões de startup, eu acho que isso também é uma diferença,
que tem que ser feita, existe um programa que se tem na cabeça quando você monta um plano de negócio, quando você faz todo o processo tradicional de uma empresa, que é uma coisa. E quando você fala em startup, você fala de uma velocidade diferente em que você está ainda com a coisa em andamento. Você está implantando estando em andamento, né? Então, é diferente, são movimentos diferentes que são importantes serem entendidos também. E dentro desse contexto, eu acho que uma outra coisa importante também que vocês colocam, que eu volto nela, que é a questão do foco. Às vezes a gente tem um preciosismo de querer fazer tudo, né? A gente quer atender a tudo. E às vezes só vender parafuso bem, mas não tem glamour, não interessa o glamour nessa hora. É você ter um produto bom e que vai ter um desempenho bom. Então, é diferente de você tentar tirar para tudo quanto é lado, não perder nenhum cliente. E aí são os nãos, né, Dieter, que você fala, são as questões que você coloca de recorte, né, Leandro, que eu acho que são importantes. Então, dentro desse processo que a gente tem da descoberta de uma ideia, da validação, de escalar e dessa eficiência, eu acho que esse processo da repetição ele é muito importante. Agora, como é que é para vocês, aí é uma pergunta minha, né? Como é que foi para vocês a escolha? Por exemplo, o Leandro escolheu ir para Stanford, né? O Dieter estava por aqui. E como é que é essa aprendizagem de trabalhar vocabulário, uma série de coisas? Nós temos vários alunos aqui, temos pessoas do mercado, temos pessoas que já trabalham com isso, mas a gente tem um vocabulário para dentro da área de startup. A gente tem todo um processo de aprendizagem. Como é que foi isso para vocês, né? E onde vocês... Claro que se eu perguntar aqui onde encontrar, eu sei, na 49 Educação. Mas... Vou deixar o Dieter responder aí como é que foi o dele, depois eu compartilho. Tá bom. Cara, eu posso dizer que eu acho que eu fiz do jeito mais difícil possível, assim, porque na marra. Eu não me preparei, sinceramente, assim. Eu botei a cara, só que acho que por outros conhecimentos que eu vim adquirindo na vida, eu fui tendo alguns direcionamentos, assim. Mas eu não me preparei, por exemplo, assim, eu não passei por uma 49 Educação para pensar assim, pô, eu preciso fazer esses passos. Eu fiz esses passos, talvez vou usar a palavra aqui sem querer. Eu acho que eu fiz o que ia vindo na minha cabeça e hoje eu vejo, é engraçado ver, né, que a gente seguiu uma receita de bolo sem ter a receita, né? E eu falo assim, a questão de vocabulário, enfim, assim, a gente foi aprendendo muito no caminho, vendo, e eu achei muito engraçado, até quando eu estava em Florianópolis, que eu fiquei morando em Florianópolis mais ou menos uns 6 meses, até passando num processo de mentoria com o professor Geraldo, que até me indicou aqui para esse evento. E eu lembro que quando eu estava lá, eu comprei um curso da Startse, se eu não me engano, cara, eu escutava todo o cara falando, assim, do que seria o ideal fazer, e a gente batia exatamente com todos os ideais do curso dele. Então, assim, eu já estava fazendo aquilo, e até, por exemplo, assim, as qualidades necessárias de cada um dos sócios, por exemplo, da fundação, ele falava assim, pô, é melhor um cara ter mais uma visão de design, é melhor um cara ter mais uma visão de produto, só que alguém precisa ter uma visão de negócios, senão as coisas não vão dar certo. Eu falei, pô, é engraçado, assim, mas tudo que ele falava nos colocava num ponto, assim, de que, pô, a gente está no caminho certo. E lá, na época que a gente estava com o Geraldo, aí, era essa época que eu falei que a gente estava aí buscando os primeiros 200 clientes, tá? Então, ver que as coisas realmente aconteceram e a gente estava no caminho certo foi muito legal, mas eu não tive essa aula, eu não tive essa instrução quando eu comecei, assim, fiz meio de uma forma intrínseca mesmo. Mas aqui a gente insiste no negócio, Bianca e Dieter, que assim, o vocabulário é o menos importante. A gente acaba caindo no vocabulário por força do hábito e, enfim, sim. todo setor, toda profissão, todo segmento acaba criando o seu vocabulário, né? Com as startups não foi diferente. Agora, o DNA... Esse é o glossário, né?
o DNA empreendedor, que é o que o Dieter e o time dele tinham, e é raro, tá, pessoal? Não é todo mundo que tem. Então, por que as acelerações funcionam? Por que as Você podia falar um pouquinho disso, né, Leandro, também, né, da competência, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu sempre digo assim, Bianca, existem teorias e teorias. Para mim, e cada assim, ó, é muito importante entender o que faz sentido para a linha de investidores que você busca, para a linha de... Vamos lá, uma startup ela vai crescer e ela vai chegar lá onde o Dieter chegou de duas maneiras. Ou gerando caixa, que é um processo que a gente chama de bootstrapping, que ele vai gerando caixa e ele vai reinvestindo lucro. Bom deixar claro que startup não distribui dinheiro. Quando o Dieter estava rampando lá, quando ele largou o emprego de 7 mil, eu nem perguntei para ele, eu posso afirmar que quando ele começou a startup ele não ganhava os mesmos 7 mil. Quando no final do ano deu o primeiro lucro, ele não distribuiu o lucro para trocar de carro, ele reinvestiu o lucro na empresa, porque essa é a curva que faz uma startup crescer. Uma criança para crescer saudável precisa de leite. Uma startup para crescer saudável precisa de dinheiro. Esse dinheiro vai vir de geração de caixa da operação ou de investidores. Um negócio importante, Bianca, é entender os investidores que você está buscando. E qual é a tese de investimento desses investidores? Quando eles olham para você, o que ele está olhando? Tem investidores que gostam de empreendedores mais analíticos, tem vários perfis de empreendedor, de investidores. As casas de investimento que trabalham conosco, hoje a gente é Deal Flow. O que é Deal Flow? A gente apresenta startups para Anjos do Brasil, para Bossa Nova, para SC Angels e um monte de outras startups, de casas de investimento. Qual é a característica que eles sabem que encontram nos nossos empreendedores? Sobretudo, determinação. Então, assim, para mim e na nossa tese, para as teses que a gente apresenta, o mais importante é essa determinação, esse foco, essa persistência. Essa noção de que se eu bater na porta de 10 pessoas, eu não vou vender. Então, eu tenho que gerar volume e continuar tentando. Eu tenho que encontrar as métricas, eu tenho que ter as metas para encontrar as métricas. O que vem aliado a isso? Já que o empreendedor, o founder, o time é muito importante. Você tem um time equilibrado. Então, como o Dieter falou, quando você tem competência de produto, né, você tem uma pessoa de tecnologia, um CTO, você tem uma pessoa de design. Design, aí a gente está falando que vai desenhar a experiência do cliente. Vai olhar para o cliente e entender que o cliente vai ter uma jornada bacana consumindo o teu produto. E você tem um cara que olha para mercado, para visão estratégica, que olha o caixa e diz, vamos reinvestir em vez de distribuir dinheiro. Vamos começar a conversar com o investidor, porque daqui a 6 meses vai faltar dinheiro no caixa e a gente vai precisar pegar 200 mil com o investidor. O investidor vai nos pedir 50% da empresa e a gente sabe que a gente pode dar só 5% por esses 200 mil. Então, o CEO fica com essa visão de mercado, de buscar recurso, de alimentar a empresa com esse leite da visão estratégica, o leite é o dinheiro. O cara de produto garante que os clientes que entram, eles são bem recebidos. E o cara de design, comercial, enfim, tem que ter alguém para jogar de cliente para dentro da tua empresa e alguém para garantir que a jornada do cliente vai ser bacana. Essas, rapidamente, são as principais características. O que eu acho interessante é que, assim, quando eu pedi para você falar do comportamento, é porque, às vezes, a gente diz assim, mas eu não tenho comunicação, eu não tenho, eu não tenho muito como chegar num investidor. Tudo bem, mas se você compreender que você pode montar um time e que nesse time, né, cada um tem uma competência, cada um vai trabalhar de alguma forma, as coisas modificam, o cenário modifica. Da mesma forma que, é claro, né, se você entende como um time, cada um tem a sua participação e cada um ganha também, né? Porque às vezes a gente deixa de montar a equipe porque a gente quer ganhar tudo sozinho. E aí você não vai a lugar nenhum. Então, o entendimento dessa coisa da cocriação, da colaboração, de você, de todo mundo ganhar, que aí você vai chegar realmente ao... Porque quando a gente fala do Dieter estar ali com a empresa e ela ser vendida, parece que vão entrar 26 milhões na conta dele, né? Né, Dieter? Não foi isso? Você não fez uma volta ao mundo depois? Como é que é isso? Eu lembro que eu conversei várias vezes, mas várias vezes com investidores, só que eu nunca quis ter um investidor.
Só que eu ia para escutar o que os caras me falavam, né? Então, eu me lembro até hoje, eu estava dentro da ACAT aí em Florianópolis, e o cara disse, pô, o que você vai fazer como é que você vai escalar? Se entrar 200 clientes no mês, o que você faz? Cara, eu faço a menor ideia. Primeiro tu cria um problema, depois tu resolve, né? Eu vou correr atrás, né? Eu vou dar um jeito. Né? Eu vou dar um jeito, só que os caras não querem ouvir isso. Só que eu ia com uma total despreocupação, porque eu não queria investimento. Eu queria entender o que os caras iam falar e para que caminho seguia. Porque a gente sabia mais ou menos os valores que eles estavam dispostos a investir, por exemplo, R$100 mil para 7% da empresa. Cara, talvez a minha empresa nem valia tanto, mas eu falava assim, cara, eu nunca vou dar 7% da minha empresa por R$100 mil. Eu já tinha, não sei se era meio lunático, mas eu pensava assim, meu, daqui a 3 anos eu vou valer muito mais do que isso. Então, assim, eu não vou te dar 7% da minha empresa por causa disso, né? E só que assim, eu sempre acreditei no meu produto, eu sempre acreditei naquilo que a gente estava fazendo. Então, conversar com o investidor às vezes é uma coisa legal porque tu pega alguns insights e tu tem que te preparar para isso, né? Tu começa a montar apresentações, começa a olhar investimento, começa a olhar para um lado que tu nunca olhava, das métricas que eles exigem, tu te prepara, tu vai para reuniões com pessoas muito importantes e que tu ainda tá lá embaixo, então tu começa a te preparar para o mercado para a segunda, tu já vai mais preparado, sabendo que o cara vai perguntar, e aí tu começa a entrar num outro nível, talvez até de relacionamento, assim. Eu consegui vários contatos por causa dessas reuniões, mas não necessariamente eu fechei negócio com eles, assim, mas eu sempre estava disposto a conversar, de novo, por relacionamento, assim, no mínimo eu contei a minha história para alguém e que isso vai servir para alguma coisa no futuro, né? Então, o próprio caso que eu estou aqui, né, eu falei com o Geraldo, dentro desse processo de mentoria que a gente fez, eu não fechei negócio lá, a gente tinha um memorando de intenções junto com a Nexera, cara, não deu em nada, só que eu fiquei aí em Florianópolis, eu fiquei conversando com o Geraldo, que é uma pessoa muito legal, me deu vários insights, eu não paguei absolutamente nada, voltei para cá e apliquei tudo que eu conheci dentro do produto. Assim, então é uma questão de relacionamentos, hoje eu estou aqui é por uma questão de relacionamento, então isso muda muito, né, do que a gente faz. E aí, eu acho que o que a gente recebe lá na frente é o fruto de tudo que a gente está construindo, né? Isso nada é fácil, nada é simples. Não se entra 26 milhões na conta porque alguém achou o teu produto simplesmente legal. E eu acho que quando você tem essa questão do time, estabelece suas metas, suas métricas, e todo mundo tem uma convergência para isso, eu acho que as coisas ganham força, né? Agora, há cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos, né, a gente viu, agora não sei se tem um pouco mais de tempo isso, né? A gente recebeu um grande boom em Florianópolis de incentivos à área de startups, e aí a gente teve um incentivo muito grande na área de games, principalmente, né, na área de tecnologia no geral, né? E depois teve uma queda nesse processo e a fonte secou um pouco, né? A gente viu um crescimento grande da ACAT ali e tal. E aí eu pego isso aí para falar um pouquinho sobre a pergunta do Oscar ali, que ele fala se vocês consideram necessário política pública específica para startups. Na verdade, eu penso que a gente já tem até alguma coisa, mas ainda é muito incipiente dentro do cenário que a gente tem. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês sobre esse cenário de políticas públicas e também a gente está passando por um outro momento, né, que é um movimento de não ter só os investidores da forma como eles vinham acontecendo no processo da startup. Nós estamos também os bancos de investimento, que agora as pessoas têm investido, inclusive em startups, né, através dos bancos de investimento. Como é que vocês veem esse cenário agora? Vamos lá, eu vou colocar um ponto de vista aqui que eu acho que é bem relevante. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, ele deve estar apoiando o meu computador, que é esse aqui, ó, A Ponte para a Inovação. Ele explica a construção do ecossistema, especialmente aqui de Florianópolis. Mas eu vou transcender o ecossistema de Florianópolis para toda Santa Catarina. Então, olha só, você vê a quantidade de movimentos interessantes. Olha as universidades como a Univale fazendo um baita de uma aproximação com as startups.
Você vê o ecossistema da CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje a CAT está pulverizada por Santa Catarina inteira. Vamos fazer um recorte que a pandemia atrapalhou um pouco o nosso modelo de ecossistema, porque o nosso modelo de ecossistema é presencial. A gente tem os meetups, os eventos, as organizações, a gente se junta presencialmente para trocar ideia. O modelo de acelerações online, que é o que a 49 faz, a gente bota, basicamente na aceleração a gente bota os nossos alunos dentro de um aplicativo e dali eles têm aulas, conversam um com o outro, agendam mentoria com os mentores. Esse processo de aceleração online, que é bacana, ele foi inclusive impulsionado pela pandemia, ele não é o que mais acontece. Mas eu estou dando um parâmetro do ecossistema para eu assim, defender que Santa Catarina tem um ecossistema forte. Florianópolis é vertente no Brasil todo, é referência no Brasil inteiro, como uma fonte geradora de bons projetos empreendedores. Existe um programa que é o Startup SC, que é muito legal, e existem várias iniciativas, como a da Univale, como a do professor Geraldo Campos, tanto na Unisul quanto na Nexera, lá para fazer esse primeiro estágio. Existe o Co-Creation Lab do professor Salomão. Existe a 49 Educação, que pega essa galerinha e gruda eles lá no Startup SC ou em Investidores Anjos. Aí a gente entra com o Startup SC, com a Darwin. Hoje tem casas de investimento anjo fortes, como a Invisto, como a C Ventures. Tem 120 milhões sobre custódia da C Ventures para investimento em startups. Então, o que eu entendo que acontece quando a gente diz assim, mas deu uma parada? Eu acho que deu uma parada. Primeiro porque, infelizmente, todos os setores que não estavam 100% digitalizados deram uma parada, e o ecossistema de relacionamento de startups ele era mais físico do que online. Deu uma parada porque, antigamente, lá no começo do investimento anjo, se investia mais, tinha mais cheque para ideia, para PowerPoint, para quem estava ainda muito no early stage. E aí, com a vinda dos bancos de investimento, com a vinda do Venture Capital, do Private Equity, que são cheques maiores de investimento, está se exigindo que as startups cheguem mais preparadas para pegar o primeiro cheque. Esteja mais preparado para pegar o primeiro cheque. Então, assim, eu garanto para todos que estão aqui, tem muito caminho para captar investimento, tem muito apoio, como o Dieter falou. Os investidores vão conversar contigo, eles vão te dar dica, eles vão fazer trocas valiosas. O Dieter está aí, cara, para trocar com vocês. Aqui na 49, os nossos mentores, tem muita alternativa. Tem a incubadora aqui, a Uninova, que eu estou vendo aqui no chat. Tem um monte de alternativa. O que vai fazer diferença é o empreendedor entender que a vida não vai ser fácil. Não vai bastar mais um PowerPoint. Agora ele vai ter que ter os primeiros clientes, ter a validação, ter algum tipo de receita, algum tipo de resultado. Ele vai ter que entrar no jogo mais maduro do que se acontecia alguns anos atrás. Essa é a minha visão. E por último, a gente tem uma aceleração eminentemente privada. A gente não fica com equity na primeira etapa da aceleração. A gente não rouba equity, porque, como o Dieter falou, é o que tem de mais valioso é ser dono da pizza toda. Então, existe um ticket, as pessoas pagam para fazer o nosso processo de aceleração. A gente tem uma filosofia lá do Vale do Silício, eminentemente privada. E aí é uma visão minha. No Brasil não dá de acreditar em política pública. Então, tem tanto ente privado bacana. Cara, o melhor do Brasil são os empreendedores. Cara, se você encher o saco do Dieter lá no LinkedIn, ele vai enche o saco dele que ele vai arrumar uma hora ali para conversar contigo numa mentoria. E tem vários empreendedores fazendo isso. Tem o ecossistema, cara, tem vários professores massas, como o Geraldo, como a Bianca, como a Janaína, como a Grace, como todo mundo aí da Univale disposto. Tem um monte de gente massa. Vão nos entes privados, vão e fez acontecer. E realmente, pessoal, a força do Brasil está no empreendedor. Se a gente se a gente depender da escala... refém não vai, não tem jeito. É isso que eu ia colocar, porque eu acho que, na verdade, até quando a gente começou a trabalhar no Uninova, quando a gente fala do nosso ecossistema, do qual a gente faz parte como instituição, né? E dentro desse cenário que a gente vê, que a gente enxerga, a gente não consegue olhar só para as instituições de fomento,
A gente não consegue olhar só para o governo, a gente tem que olhar para o empresariado, porque ele faz parte. Todo o ecossistema está envolvido com cada um com uma participação dentro desse cenário. E é só com esses atores se conversando é que a gente chega a algum lugar. Agora, esperar de uma fonte sozinha não vai funcionar, ainda mais na situação que a gente se encontra hoje, né? Eu não sei se alguém tem mais perguntas ali no chat. Eu queria só encerrar, né, aqui nosso bate-papo, que eu ficaria horas aqui conversando, mas como a gente se programou dentro de um tempo aí, já até estamos chegando ao final dele aí, eu queria agradecer vocês por essa experiência. Queria deixar aberta a palavra se vocês quisessem falar mais alguma coisa, dar algum recado. Não sei se o Dieter quer colocar mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo o convite e, como o Leandro falou, cara, me chama no LinkedIn, vamos conversar, vamos bater um papo. Acho que a gente está totalmente aberto a participar. De novo, eu falo, é relacionamento, sabe? Acho que se vocês estão aqui, é uma coisa que vocês estão construindo e com certeza a gente pode trocar muita ideia, indicar pessoas, discutir processos. A gente eu gosto muito disso, assim. Então, eu acho que pela nossa história, assim, eu acho muito, muito legal ouvir a história dos outros também e dar alguns palpites. Eu acho que com tudo que a gente aprende na vida, a gente consegue trazer alguns atalhos para quem está começando. Fico totalmente à disposição aí. Eu acho que esse é até um papo, né, que a gente estava levando, né, Leandro, sobre essa coisa do aprender com o outro, né, que é difícil ainda aqui na mentalidade do brasileiro ainda ficar feliz com o sucesso do outro, né? Então, essa troca de experiência ela é muito complicada. Quando a gente vai para fora, é um pouquinho diferente. As pessoas, primeiro, não acham que as coisas acontecem da noite para o dia, existe processo. Elas não acreditam que todo mundo esteja sempre passando a perna no outro, não, elas acreditam no sucesso e vibram com o sucesso, né? Tem torcida. Então, uma das coisas que eu acho que é importante é a gente saber que a gente tem que torcer pelos nossos cases de sucesso. Isso é muito importante para a gente. Um evento como esse que a gente está fazendo hoje aqui, eu vibro com cada vez que eu ouço o sucesso de uma empresa, mas tem gente que ainda não consegue ver, porque na mentalidade do brasileiro sempre tem alguma coisa que está sendo feita, que o cara está ganhando uma vantagem que ele não tem. Porra, corre atrás, entendeu? Porque tem que transpirar, tem que ter processo. Fala aí, Leandro, da tua experiência no Vale do Silício com relação a isso. Eu comentava com a Bianca um negócio bem engraçado, né? Aqui no Brasil, a gente quer muito saber de onde as pessoas vieram. Então, o que você fez? Eu me apresento dizendo que fui no Sul, fui RBS, blá, 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 já quebrei. No Vale do Silício, e a gente olha currículo. No Vale do Silício, a gente pergunta, cara, para onde você vai? Não interessa quem chegou até aqui. Qual é a tua energia? Para onde você vai? O que você está apontando? Como é que você vai mudar o mundo lá na frente? E então, bem legal a gente ficar com isso na cabeça, de a gente parar de se comparar e parar de medir os outros pelo que eles já fizeram. Mas se tiver a oportunidade de trabalhar num projeto bacana, de ter uma ideia bacana daqui para frente, bola para frente para fazer um mundo melhor. Aí eu volto lá no Gandhi, né? Vamos ser nós sejamos nós a mudança que a gente quer ver. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que é um recado que fica porque assim a gente tem muito pouco storytelling ainda de marcas nacionais e a gente tem que construir isso. E é só vibrando, é só a gente endossando e dando valor a essas marcas que crescem é que a gente consegue ter também a mesma proporção que a gente quer contar lá de uma IBM, de uma Apple, de uma coisa, a gente tem que ter nossos casos também de sucesso nacionais, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pela generosidade de compartilharem as experiências de vocês, de todo esse conhecimento, toda essa vivência, né? Porque é muita vivência, né? Com os erros e acertos. Agradecer a presença de todo mundo, falar que se motivem pelo prêmio de inovação, que participem, e também nós temos aí os canais abertos da incubadora para a participação de todo mundo. A gente segue com o evento amanhã,
e depois, né, com outros cases de sucesso, e espero que vocês continuem com a gente. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês e para todos nós aqui. Uma ótima semana.